Vamos lá. Adilson, boa noite. Boa noite. Eu queria saber de você, claro, se nós tirarmos de lado o resultado, tecnicamente, taticamente, o que você tentou implementar, eu queria saber a tua impressão, eu queria saber se, pelo menos, a obediência tática que você teve dentro de campo foi dentro do que você esperava, qual foi a tua avaliação agora na prática, né? A teoria já teve muita conversa com os atletas, mas na prática, se nós tirarmos o resultado, te agradou o que tu viu em campo? Boa tarde. Não dá para tirar o resultado, né? A gente precisa aceitar, conviver, reagir o mais rápido possível, entender o porquê. Evidente que um pouquinho de ansiedade no primeiro tempo, né? Algumas trocas de passes e alguns erros. E eu acho que nós demonstramos, principalmente no segundo tempo, aquilo que eu espero do Ceará. O volume de jogo, a imposição que nós tivemos, as oportunidades que nós tivemos para empatar no lance de penalidade. Teve uma infelicidade o Galhardo, que fez recentemente. Então, o volume, a postura, a atitude, a intensidade, a dedicação, a entrega que nós tivemos no segundo tempo me deu orgulho e me deu ânimo para aquilo que eu vim fazer aqui. Então, eu acho que a gente está no caminho certo, tenho certeza disso. Pelo segundo tempo que nós fizemos, esse é o estilo de jogo que eu quero. Você foi um grande jogador, Adilson, e certamente você já deve ter visto que, às vezes, o time tenta e começa a dar nos nervos. Teu jogador ainda há pouco aqui, o William, falou que sentiu o grupo um pouco nervoso, enfim, e a perda do pênalti também, um jogador experiente. Você já está começando a mexer ou abalar um pouco com os nervos do grupo alvinegro? Você vai também ter que atuar um pouco como um psicólogo fora do gramado? Foi o que, nesses 2 dias de treinamento, eu sempre procuro passar tranquilidade, calma, organização. Eu acho que é importante ter. E a gente precisa dar ênfase nisso, né? Eles têm qualidade, têm potencial, estavam num momento um pouquinho difícil e nós vamos reagir. Então, eu estou super feliz com o segundo tempo. Evidente que chateado com o resultado, eu vi aí o apoio do torcedor, jogando junto, participando, incentivando, e nós fizemos por merecer um resultado melhor no segundo tempo. Se você olhar as oportunidades, né, o volume, a troca de passe, as inversões, as ultrapassagens, as chegadas no fundo, o 1 contra 1, as trocas, né? O Quixadá entrando bem, o William entrando bem, isso a gente fica contente. Então, é evidente que você observar na televisão uma coisa, o dia a dia te dá outra e o jogo outra. Então, nós tivemos que fazer algumas trocas e que melhoraram. Então, eu fiquei contente com a melhora, um pouco chateado com o primeiro tempo, que não é a postura que eu gosto. E acabamos numa infelicidade sofrendo um gol. Então, é um erro coletivo, que é assim que eu trato. Agora, o que eu vi no segundo tempo me deixou muito contente. Adilson, boa noite. Boa noite. E o segundo tempo jogou muito o Ceará, jogou demais. É esse Ceará que você quer sempre? É esse Ceará que você quer jogando contra o Grêmio quarta-feira? A gente tem que entender, claro que é importante manter um padrão, manter uma organização, manter uma rotina de postura, só que hoje você tinha que propor mais o jogo. E é o que nós tentamos com um 4-2-4, né? Os 2 abertos, os 2 soltos, né? O Lima e o Galhardo, que o Galhardo fez essa função já, ele tem liberdade, trabalhou, só que não fluiu. Né? E já em Porto Alegre não, vai ser em Caxias, né? Já lá contra o Grêmio em Caxias, é um outro adversário que você pode ter um comportamento um pouquinho diferente. Né? É um time um pouco mais reativo, mas aquilo que eu vi no segundo tempo você pode manter, é possível.
Na primeira resposta, Adilson, você falou sobre não estar fazendo os gols, apesar do bom segundo tempo, e que era uma coisa que você ainda estaria para entender. Você já entendeu alguma coisa? Porque eu acho que é isso muito do que o torcedor gostaria de entender, o que estaria faltando ali e o que precisaria de correção para que essa bola entre, pois o Ceará criou várias oportunidades nesse e em outras partidas. Continuar trabalhando, perseverando, passando tranquilidade. No último terço, ter a tomada de decisão correta, fazer a escolha correta, o passe correto. Hoje ela passou raspando, hoje o Tadeu pegou, hoje tiramos, ela bateu na trave. Hoje, enfim, continuar perseverando, trabalhando para passar tranquilidade para eles, que daqui a pouco ela entra. Espero que seja a quarta-feira. Para esse jogo contra o Grêmio, Adilson, mudanças teremos na equipe, já que você viu aí o primeiro tempo a postura do time, no segundo tempo a entrada do Juninho Quixadá e do Willian Oliveira deram outra cara à equipe. Podemos apostar que teremos mudanças nessa equipe para o jogo contra o Grêmio? Não precisa apostar, é só... eu acho que o atleta ele se escala no treinamento e nos jogos. E a gente precisa reconhecer quando o atleta entra bem e te dá uma dinâmica diferente. E eu disse isso ao Willian, né? Eu parabenizei ali na oração. Então, a dele está garantida, pode ter certeza. Então, entrou muito bem, fiquei muito contente com a dinâmica, com o volume, a intensidade, com a personalidade, né? Arriscou 2 vezes, né? Uma poderia ter pifado do lado esquerdo. Então, é isso que eu quero. O Quixadá eu conheço já desde o ano passado, quando eu enfrentei, me incomodou e muito. Então, ainda tem o aspecto físico, né? Então, que se suporta os 90. Hoje eu fiz 2 trocas, você acaba queimando, né? 2 trocas no intervalo. Então, aí eu não posso ficar esperando, eu estou perdendo o jogo, eu tenho que fazer. E eu acho que nós fizemos para melhor, isso foi demonstrado dentro do jogo, porque eles se escalam ali dentro. Então, o comportamento que eu vi, o Willian não é uma aposta, ele é uma realidade. E eu fiquei muito feliz com o desempenho dele. Adilson, boa noite. Boa Prazer noite. em estar falando com você. Prazer, tudo bem. A minha pergunta é a seguinte: você falou há pouco, você elogiou bastante o segundo tempo do Ceará, gostou da postura, dizendo que esse é o segundo tempo que você quer. Mas no primeiro tempo você disse que ficou bem chateado, né? Exatamente sobre esse tempo que eu queria perguntar para você. Como que você avalia esse primeiro tempo, né? Até porque teve uma mudança tática de início. E aí eu queria saber de você, qual a sua avaliação, né? O que você viu que pode talvez não ter dado certo ou algo do tipo? Olha, você entra com a intenção de ter... Se você olhar, o Goiás é 4-2-3-1, certo? Com os 2 pontas, o Léo Senna rodando, né? Com Gilberto, Iago e Léo Senna. Então, nós teríamos com 2 meias, sem centroavante, com mais 2 volantes, é 4 contra 3. E nós não conseguimos fazer isso. É isso que me deixou chateado. E o Goiás ainda teve um pouquinho de controle, jogou um pouquinho nas costas, e eu não gostei. Então, eu aumentei um no meio, né? Teoricamente, alguns criticam, né? Opa, 3 volantes, uma linha de 3, enfim, não interessa a numeração. Só que nós tivemos um volume muito melhor. Então, eu fiquei chateado em relação a isso. Né? Era para você ter mais posse, para você envolver, quando você dá liberdade para os 2 extremos, que eu gosto, que eu acho que é importante, uma coisa que o futebol brasileiro precisa voltar lá atrás, que eu sempre fui fã, os pontas, né? O 1 contra 1, o drible, isso eu acho importante, essas jogadas individuais, é onde você desmonta sistema. Então, nós não fizemos isso, por isso que eu fiquei chateado. Já no segundo tempo, você viu ultrapassagem, penetração, posse, rodamos, inversão, 2 contra 1, aqui, principalmente do lado direito, né? Do lado direito teve muito com o Samuel e o Fabinho, teve do lado esquerdo também com o Matheus e o próprio João. Então, por isso que a gente fica triste, né? Que você pede, fala, mas a responsabilidade ela é minha.
Adilson, aqui. Boa noite. Boa noite. O Ceará, mais uma vez, sai sem uma vitória, são 9 jogos sem vitórias. O Ceará, mais uma vez, erra no último passe e não marca gol. O que é que pode ser feito diferente para o Ceará voltar a marcar gols e sair da 16ª posição na boca da zona de rebaixamento? Eu vou continuar trabalhando, vou continuar insistindo, vou continuar pedindo, vou continuar mandando fazer, passar confiança, passar tranquilidade, essa é a nossa função. Então, é o que a gente alerta nos treinamentos, né? Eu tive 2 treinamentos só, então, e não estou aqui me esquivando, a responsabilidade ela é nossa também, né? E confesso que fiquei animado pelo segundo tempo. O treinador ele dorme tranquilo enquanto o seu time está criando. A partir do momento que o time não cria, aí ele fica preocupado, né? Eu não sou do treinador também de jogar por uma bola. Meu conceito é o segundo tempo, de imposição, né? De rodar, de inversão, de inverter, de trabalhar a bola, de rodar, de finalizar, de chegar por trás, de deixar os pontas tentar as jogadas, arriscar, né, as jogadas individuais. Então, dei liberdade para o Quixadá, falei, é o que eu vi o ano passado contra nós lá. Então, trabalha nas costas do volante, vai para cima, tenta a tabela, arrisca, escolhe um companheiro melhor colocado. Então, foi o que eu pedi para o William, foi o que eu pedi para o Cardoso, pedi para o Lima, enfim. Dei liberdade para o Fabinho e para o próprio Ricardinho, que é importante no processo de organização. Então, vamos continuar trabalhando. Essa é a minha intenção, sempre. Adilson, boa noite. Boa noite. Você está falando muito bem do segundo tempo, e de fato foi muito melhor, né, o Ceará. Foi exatamente no segundo tempo o pênalti perdido. Logo o Thiago Galhardo, né, o torcedor tem certeza de que quando ele rejeita a bola ali, não vai perder, o artilheiro do time, mas quando a fase também não é muito boa, até isso acontece. Você acha que, como é que foi a reação do time depois disso? Você acha que demorou um pouquinho para o time voltar para o jogo, teve uma ducha de água fria ali, ou foi rápido? Eu acho que foi rápido, porque aí teve o Quixadá um chute, teve o Quixadá uma bola na trave, teve antes o Matheus, aí teve uma bola, acho que foi do João Paulo, passou raspando, né, um chute cruzado. Teve uma do Felipe, né, uma bola cruzada, o Felipe, né, chutou e o Tadeu defendeu, o Cardoso, né? Então, eu vi ali eles tentando, né? Só no finalzinho que começamos a colocar uma bola alçada, que eu não gosto, eu acho que perdemos tempo com isso, mas era no finalzinho. Mas no mais eu vi assim uma reação. Não vi eles de cabeça baixa, não. Faz parte, às vezes erra, né? Mas estava ali definido ele e o Ricardinho, que são os batedores, né? É os que trabalharam, treinaram. O Cardoso também trabalhou, o Bergson trabalhou, enfim, é os que treinaram lá. Adilson, boa noite. Aqui, ó. Você falou que deve ter mudanças na equipe diante do Grêmio, né? Sim. Você falou já o que deve esperar da sua equipe. Mas o que é que você deve esperar do Grêmio, do time do Renato Gaúcho? O que é que você pode falar desse adversário? Claro que você não teve tanto tempo ainda para estudar, pensar no Grêmio, mas dá para saber um pouquinho o que vem pela frente aí, né, cara? Eu tive muito tempo que eu gosto do Grêmio. Então, o que eu mais fazia era ver o jogo do Grêmio. Então, o Grêmio tem 3 ausências, né? O Kahneman, o Cebolinha e o Matheus. Então, já deve ter algumas mudanças. PP, Tassiano, David Braz, enfim. É um time que está lá com o trabalho do Renato há 3 anos, que tem posse, valoriza, roda a bola, trabalha a bola, tenta envolver. Está bem treinado e um time difícil. Agora, vamos se preparar adequadamente para fazer um grande jogo e vencê-los, né, lá no Centenário. Então, vamos lá para vencê-los. Essa é a minha intenção. Pelo estilo do adversário e por ele estar jogando, digamos, em casa, né, porque vai ser o mando de campo do Grêmio, tem torcida em todo o Rio Grande do Sul. Você crê numa partida totalmente diferente dessa que o Ceará teve no Castelão?
Não totalmente, né? Ele tem partes do jogo, né? Ele pode ter mais a bola, ele pode ter mais imposição, aí você pode contra-atacar mais, você pode marcar um pouquinho mais adiantado, você pode também pressionar. Então, o jogo acontece em inúmeras situações. Eu espero que a gente tenha o jogo sob controle, né? Com os devidos cuidados pela qualidade também do adversário. E você também pode ser reativo, não vejo problema nenhum também. Muita cera te incomodou através do Tadeu. seu adversário? Foram bastantes. E quem tem que coibir isso é a arbitragem. Eu transfiro para eles. Então, eu acho que não tem necessidade, né? Você fazer uma defesa e não sofreu nada e fica fazendo. Por isso que tem que dar mais de 100 minutos. Então, está prejudicando o espetáculo, quem veio, esfria o jogo. Então, não concordo. Isso é uma postura nossa, né, no Brasil, que a gente tem que mudar para valorizar o espetáculo, né? Se a gente quer um espetáculo, se a gente quer um bom jogo, se a gente quer casa cheia, nós também precisamos ser... Não sei se eu aprendi por morar lá 4 anos e 6 meses no Japão, né? Peguei um pouquinho da cultura japonesa, de ter respeito, hierarquia, uma série de coisas que a gente vai aprendendo na vida. Eu não concordo com esse tipo de postura. Você falou na sua chegada que queria ver a festa do torcedor do Ceará, né? Você viu aí um pouco do que a torcida é capaz de apoiar, mas no final do jogo tivemos ali um protesto já do torcedor no estacionamento. Como é que você vai administrar essa pressão agora, que o torcedor agora, acho que acabou a paciência, já que são 9 jogos sem vencer? Eu já sou acostumado, estou muitos anos no futebol, eu sei do carinho que o torcedor tem, o amor que ele tem, e são cobranças, né? Que nós temos que conviver. Ter discernimento, ter calma, se concentrar, focar para reverter. A única alternativa nossa é esta, né? Agora, escutar, trabalhar e reverter a situação. Em cima do quesito pressão que o companheiro falou aqui, você entende que o fato de o Ceará viajar com 2 dias de antecedência, no caso, lá que já é uma tradição do Ceará, o Ceará já vem fazendo isso há muito tempo, sempre viajando com 2 dias, e principalmente quando é o extremo sul do Brasil, você entende que ter 2 dias um pouco distante de um clima um tanto complicado, isso chega a ser benéfico para a tua equipe? Não é questão de 2 dias antes, eu acho que fisiologicamente, fisicamente, uma série de coisas eu acho que é importante você ter essa... O Brasil é muito grande, então precisa. E a gente treina, não é porque perdeu, se tivéssemos ganho, já existe uma programação. Nós vamos um pouquinho para frente de Porto Alegre, então é mais 1h30 de viagem, então tudo tem um desgaste, a gente precisa evitar para que eles realmente tenham força suficiente para suportar esses 5 jogos que nós teremos, né, a maratona nossa, até o jogo do Bahia. Então, para a gente fazer a pontuação que entenda que seja importante. Adilson, aqui novamente. Você já falou, essa coletiva ela também é uma coletiva pré-jogo para o jogo do Grêmio, né? Tá bom. Eu queria saber de você o seguinte, para esse jogo do Grêmio, vou insistir um pouco na questão tática, né? Você falou que tentou criar uma superioridade numérica. É algo que você pensa para o Grêmio ou essa questão do segundo tempo do Ceará, da velocidade, da entrega, da vontade, é algo que você vai priorizar para esse jogo para o Grêmio? E se você me permite uma segunda rapidinho, sobre o William Popp, né? Ele que chegou recentemente, por que essa não entrada dele? Foi uma situação de jogo ou ele tem que se adaptar um pouco mais para entrar? Olha, o sistema ainda eu tenho tempo para pensar, né? Eu preciso aguardar o departamento médico, como o atleta chega amanhã lá no centro de treinamento. Eu já conheço como o Grêmio joga. Evidente que pesa aquilo que aconteceu de volume no segundo tempo, só que o adversário pode trabalhar de uma maneira diferente. Então, às vezes eu não vou impor o meu jogo, vai ser o adversário. O William Popp eu conheço desde do Joinville. Então, o problema é que eu tive que fazer 2 substituições que eu não queria, né? Então, aí eu tinha mais uma, eu conheço o atleta, eu sei que vai ser importante durante a sequência, mas, infelizmente, eu tive que fazer 2 substituições no intervalo.
e que a equipe melhorou. Infelizmente.